compor a mesa o professor César Camacho, diretor-geral do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, INPA. O professor Hilário Alencar da Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM. O doutor Fábio Chalup, representante do presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, SPM. O professor Paulo Figueiredo, presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. O professor Bruno Escárdua, coordenador do evento e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. O professor Antônio Gervásio Colares, coordenador do evento e professor da Universidade Federal do Ceará. O professor Manfredo do Carmo, pesquisador do INPA. O professor Harold Rosenberg, pesquisador extraordinário do INPA. Para a sua saudação de boas-vindas, ouviremos agora o professor César Camacho, diretor-geral do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Boa noite a todos. É um prazer e um privilégio para mim participar dessa cerimônia em homenagem a Elon Lages Lima, na ocasião da celebração dos seus 80 anos de idade. O faço na qualidade de diretor do INPA e também na qualidade de discípulo de um dos mais brilhantes matemáticos que esse continente já produziu. Esta homenagem, por outro lado, engrandece o INPA, instituição que ele ajudou a dar forma desde sua criação em 1952, que hoje se veste de gala e se coloca à altura da sua reputação ao expressar o seu reconhecimento ao trabalho intelectual de uma das personalidades mais importantes de sua geração. Me unem a Elon Lima vínculos que nasceram por acaso na minha juventude. Eu era aluno de matemática no Peru em 1964, quando tive uma conversa que marcaria meu destino com o matemático peruano José Tola. Ele acabava de retornar a Lima, proveniente do Rio de Janeiro, onde tinha participado de uma reunião sobre educação na América Latina. Eu esperava que ele apenas me confirmasse o que tinha sido combinado antes, de que eu continuaria meus estudos de matemática no INPA, seguindo a trilha aberta por Jorge Sotomayor e outros peruanos antes dele. Mas não foi isso que aconteceu. Tola me contou que, estando já no Rio de Janeiro, Lindolfo de Carvalho Dias, diretor do INPA na época, o tinha convidado a ir com ele ao aeroporto do Galeão, a esperar um matemático americano, Marshall Stone, se eu não me engano, que estava por chegar para participar da tal reunião. Já no aeroporto, o Tola e o Lindolfo tiveram a surpresa de encontrar nada menos que com Elon Lima, que fazia escala na sua viagem iniciada em Brasília e que tinha por destino os Estados Unidos. Tola, que era um peruano de uma estirpe rara, daqueles que se comunicam muito bem,
foi logo dizendo ao Elon que havia em Lima um jovem que eles queriam enviar ao Brasil para estudar no INPA. Elon, segundo me contou Tola, respondeu dizendo: manda ele a Brasília, onde eu estou, e a outros jovens como ele. Resumindo, nessa conversa que eu tinha com Tola em Lima, ele me oferecia duas opções: ir ao INPA ou ir a Brasília. Eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje, que eu não tive nenhuma dúvida sobre o que eu deveria fazer. Por um motivo simples. Eu tinha lido uma boa parte do livro de Introdução às Variedades Diferenciáveis que Elon tinha escrito e do qual existia um exemplar na biblioteca em Lima. É um livro encantador, escrito num estilo leve e ao mesmo tempo rigoroso. Foi assim que, com 21 anos de idade, em abril de 65, embarquei primeiro num avião da Força Aérea Brasileira ao Rio de Janeiro e depois de ônibus a Brasília, numa longa viagem. A Universidade de Brasília, naquela época, era um experimento novo, com figuras notáveis e jovens em muitas áreas da ciência, das artes e das humanidades. Em Brasília estavam os físicos Roberto Salmerón, Jaime Tiomno, o arquiteto Oscar Niemeyer, o músico Santoro, etc. No departamento de matemática, sob a direção do Elon, se aprendia matemática com um frescor intelectual. Também estavam lá, entre outros, Manfredo do Carmo e Edson Giudice, que engrandecem esta cerimônia com a sua presença. Problemas políticos provocaram nesse ano a demissão voluntária de mais de 200 professores universitários que foram buscar seu destino em outras partes. A mim coube, por recomendação de Elon, viajar primeiro ao INPA, onde estive um ano, e depois a Berkeley, onde eu o reencontraria em 1967. Elon Lima é um matemático peculiar, extremamente elegante e culto. Distingue-se pela profundidade e clareza de conceitos. A produção científica do Elon tem 2 pontos de máximo. São resultados espetaculares, testemunhos da profundidade do seu pensamento matemático, que tratam sobre 2 temas essencialmente diferentes, ambos no campo que ele mais domina, a topologia. O primeiro foi o teorema da sua tese, uma contribuição à topologia algébrica, digna de figurar no livro History of Algebraic and Differential Topology, between 1900 and 1960, do matemático francês Jean Dieudonné. A segunda contribuição do Elon foi o teorema do posto, no qual ele demonstra que a esfera tridimensional tem posto 1. Isto é, não admite 2 campos de vetores comutativos linearmente independentes em todo ponto. Este último trabalho é uma preciosidade de raciocínio topológico que mostra a seu autor atualizado com as modernas técnicas da teoria de foliações que começava a difundir-se. Com esses 2 teoremas, Elon Lima deu uma demonstração da vitalidade de sua matemática, por um lado, um artífice fino das abstrações da topologia algébrica, para o qual ajudou sua formação autodidata um tanto burbaquista, e, por outro lado, um espírito geométrico muito desenvolvido que facilitou a análise das órbitas geradas por campos comutativos. Ao contrário do que se poderia esperar, a partir dessas realizações espetaculares, ele preferiu seguir sua vocação maior ao dedicar-se ao ensino da matemática e a escrever seus livros. Seu amor pelos livros bem escritos o levou a criar e dirigir programas do INPA destinados à produção de uma literatura matemática brasileira. De fato, não fosse ele matemático, seria um escritor de sucesso. Ele mesmo escreveu 40 livros, o último dos quais trata de uma matéria avançada, homologia básica, da qual ouvimos hoje uma resenha por Fernando Codá. E o Elon já anunciou que haverá um segundo volume. Elon Lima é um personagem maior da matemática brasileira.
Sua vida profissional está estreitamente vinculada ao INPA desde sua criação. O INPA é a joia mais preciosa da ciência brasileira. É uma instituição que tem uma história limpa, fundamentada no estrito respeito ao mérito e à excelência. O INPA deve muito de sua atual forma e estrutura à presença do Elon Lima nos seus quadros. Sua influência se faz sentir pelo vigor de seus argumentos, junto com sua visão global admirável da matemática e de seu papel em países em desenvolvimento. Sem dúvida, ajudou a reafirmar sua influência, sua poderosa eloquência e a fina ironia com que exibe seus pontos de vista. É possível encontrar seus traços nos inúmeros excelentes alunos, hoje brilhantes matemáticos, que receberam sua influência, nas publicações do INPA, na formação continuada e muito cuidadosa de sua biblioteca, na classificação original de seus livros, nos cursos de aperfeiçoamento de professores do ensino médio, no estilo de fazer e escrever matemática de seus discípulos, mas especialmente na formação intelectual dos jovens matemáticos da América Latina que aprenderam com seus livros. Meu caro amigo Elon, muito obrigado pela sua valiosa contribuição ao INPA, à matemática brasileira e ao Brasil, e feliz aniversário. Dando continuidade, passamos a palavra ao professor Harold Rosenberg, pesquisador extraordinário do INPA. Gostaria de falar em inglês. Elon was the second Brazilian I met in my life, and he was responsible for my working in foliations for about 10 years. So I'd like to tell that story. The first Brazilian I met in my life was Manfredo do Carmo. When I was a student at Berkeley, he was a student in the class of Chern with me, and he was one of the rare people who knew whether Chern was writing on the blackboard when he wrote d omega is equal to omega wedge theta, whether omega was a form, a matrix of forms, a connection, or what. I couldn't understand what he was writing. We had 3 months of lectures about d omega is omega wedge theta, but I could never figure out what omega or theta was. But Manfredo knew. He really did know. In any case, after Berkeley, I went to Columbia University. This is 1963. And I had 4 office mates, and one of the office mates was Ellen, which was really a fantastic opportunity and chance for me. I was very fortunate. And let me just tell you a little bit about what life was like with Ellen in 1963. So, this was quite a while back. No, I won't tell that story. Well, we would work in the same office, the 5 of us, and at this time, I came to Columbia because of Steve Smale, and every day we would go to lunch in the Men's Faculty Club of Columbia, and we would all have lunch in a big round table, and at the table were Ellen, myself, Steve Smale, Sammy Eilenberg, which many of the young people here don't know, but he was the mafiosa of American mathematics in those days, and Sammy Eilenberg was the boss at that table. And Serge Lang, who tried to speak from time to time, but Sammy would tell him to shut up, and Sackstetter, and Andre Hefliger. Am I forgetting somebody? This was a big round table, and we would go there every day for lunch. And this faculty club was only for men. Women couldn't come. It's just another epic. And to get into the club, you had to have a jacket and a tie. So in those days, I had a jacket and a tie. But Serge Lang, he had no tie, and he always had a fight with the doorman, because the doorman put a tie on him to get in. Well, after lunch, we'd play pool together, and in the faculty club, they had pool tables, really good pool tables. And we go back to the office, and one day, just in the beginning after I had arrived there, and we started having these lunches together, I said, "Who is this fellow Hefliger?" Andre Hefliger. And he said to me, "Harold, this guy proved a great theorem." I said, "What's the great theorem?" He said, "There is no analytic foliation of the three-sphere." Well, when he told me this, I remember very clearly thinking, my God, why does he call this a great theorem? And, what's this all about? How in heaven's name do you prove there's no analytic foliation of a three-sphere
You know, when I knew all these pictures of foliations of the three sphere, but that's all I knew at the time. And then he showed me the proof. And the proof was described by Bruno in his talk here of taking a transversal curve to the foliation. It bounds a disk, and you put that disk in general position with respect to the foliation. You have center and saddle singularities. And you just, by elementary techniques, prove that any orbit coming in from the boundary has to go to a singularity or spiral towards a closed cycle. And then you prove that the sum closed cycle is such that on one side the holonomial is the identity, and on the other side the holonomial is a contraction. Just spirals in, and on the other side they're all closed. So that means this holonomial map cannot be analytic. It's the identity, contraction. Well, this just really impressed me. I mean, this mathematics at that time, I was a very young man. I don't know if it impressed me like that today, but that really, really got me excited about the subject. And we kept on talking, and Ellen, shortly thereafter, proved this fantastic theorem by techniques that really were marvelous to me, doing these topological constructions in the three-sphere and studying commuting vector fields in the three-sphere. And I remember how fantastically excited I was to be learning this from Ellen and from Heffliger. And that was the beginning of my being interested in foliations. In the next 10 years, I thought about nothing else but foliations, mathematically. You know, I had other thoughts, but mathematically it was foliations. Well, what else would I like to say? So there was some things that really impressed me about Ellen in those days, which still impress me today, and about Manfredo too, because this was 1963 was the beginning of the golden age for American universities and mathematics. It was incredibly simple to get an excellent job, which was paid very well for those days. And for Americans, and for me in particular, who grew up in America, the idea of making lots of money and having a good job was a very valuable idea. I mean, I really believed in it. And Ellen, when he proved this beautiful theorem, he had these jobs. I remember Milner writing him a letter, and he showed me the letter in the office. He said, look, he asked me to publish this paper in the Annals. He asked me to come down and give a seminar in Princeton. And then he got a job offer to stay in the States after that. And he said, no, I'm going back to Brazil. I said, you're going back to Brazil? Why? You know, here, you have a great career in front of you here in the United States. As well, you know, in Brazil, and he described to me what was going on in Brazil and the fact that the country really needed people to create mathematics there, to create universities, and to make Brazil a first world country intellectually and scientifically and mathematically. And then Manfredo did the same thing. And I said, this really changed my way of thinking about money and jobs and stuff like that, that these gentlemen went back to a place where conditions were incredibly difficult. This was before computers, before libraries in Brazil, and they built what you are living today in Brazil. These people were the pioneers who made this country fantastically advanced mathematically. I mean, Brazil now is one of the leading countries in the world in many, many ways, and mathematically it's a very, very high-level country. And that's thanks to Ellen and Manfredo and people like him. Okay, that's what I wanted to say. Cedemos a palavra agora ao coordenador do evento, o professor Antônio Gervásio Colares, da Universidade Federal do Ceará. Bem, Rosenberg falou da parte histórica do Elo. Eu gostaria de narrar um fato da parte pré-histórica do Elo. Ocorreu em 1949. Provavelmente muitos de vocês não haviam nascido. Bem, eu tive o privilégio de testemunhar esse marco na carreira do Elon, pelo menos marco no que diz respeito ao magistério. E essa época também eu diria que foi uma sinalização para o marco, em 54, para o desenvolvimento da matemática no Ceará.
Em 49, o Elon era aluno do terceiro grau, do terceiro ano do segundo grau, do Colégio São João, em Fortaleza. O professor de matemática chamava-se Jaburandi. Parece mais nome de fruta, mas era o professor Jaburandi. Francisco Jaburandi. O pessoal vai ter ocasião de encontrá-lo ainda hoje. Bem, ele dava umas aulas por debaixo dos panos, ele era aluno ainda de colégio, no colégio de um amigo dele chamado Ari de Sá Cavalcante. E em março para abril, o Ari chamou o Elo e disse: Elo, vai haver um concurso para professor no Colégio Estadual do Ceará. E pasme, no edital esqueceram de exigir diploma de curso superior. Como você se garante, vá fazer. O Elo se inscreveu e não deu outra, primeiro lugar. Naquele tempo, os colégios oficiais eram melhores do que os particulares. O concurso foi para todas as áreas e a notícia saiu no jornal. E eu tive a felicidade de conseguir esse jornal. Vocês veem, projetor? Vocês estão vendo aí a classificação em que o Elo, que está grifado, foi o primeiro lugar. O segundo lugar era um catedrático da Escola de Agronomia. E onde é que está o Jaburandi? Bem, esse jornal publica notícias que aconteceram há 50 anos. Essa foto foi tirada do jornal de 12 de abril de 99, se referindo ao jornal de 12 de abril de 49, onde deu essa notícia que esse garoto de 20 anos havia passado em primeiro lugar num concurso para professor do liceu. Você já imagina a ciumada que deu dentro do ambiente do colégio. Chegou até a haver briga, mas esse aspecto o Manfredo vai analisar. Bem, para quem duvida que o Elo tem 60 anos de magistério, eu consegui uma cópia do ato de nomeação assinado pelo secretário Valmir Albuquerque, secretário de Educação do Estado do Ceará, no dia 18 de abril de 49, onde nomeava o Elo, ainda dizia os honorários. 25 cruzeiros por aula dada. O que era isso na época? Bem, o meu testemunho é porque, nesta época, eu também era aluno do terceiro ano do segundo grau do Colégio Estadual do Ceará, onde o Elo havia sido aprovado no concurso. E, por sorte minha, eu acho que foi a primeira aula que ele foi dar, foi na minha turma, do turno da tarde. Ele entrou mago, com oi de gato, como se dizia do Ceará, e disse: eu sou o novo professor de matemática. É claro que ninguém acreditou. E disse: bicho, tu está vindo transferido do turno da noite? Ele disse: não, dá licença, eu sou o novo professor de matemática. Aí começou a dar aula. Não demorou muito para a gente se convencer logo que ele era o professor de matemática. Deu um show. Quando saiu para o recreio, saiu a turma, nós éramos 26. Saímos todos atrás dele para o pátio, cercamos, para ver que milagre aquele que um menino igual a gente conseguia saber tanta matemática. Bem, aí começou a gerar a ciumada dos professores antigos. Bem, esse fato mais detalhado, inclusive a correspondência, era uma briga epistolar que o Elo teve pelos jornais com os outros professores, o Manfredo vai narrar com riqueza de detalhes. Bem, é de se esperar
é de se esperar que uma reação positiva dos alunos não ia terminar noutra. Ele foi um dos professores homenageados, tendo ingressado em abril, e em dezembro já estava sendo homenageado pela turma de concludentes. Consegui também uma foto da revista publicada por término do curso, com a fotografia dos alunos e dos professores homenageados. O nome da revista era A Ideia. Agora eu vou dizer uma coisa, o Elo não gosta, mas eu vou dizer. Ele escreveu 2 artigos nessa revista. Um, ele deixa passar, uma questão de matemática elementar. Foi decorrente de uma briga de um professor que não sabia integrar. E ele ensinou através do artigo. Muito bem. O outro, esse teve significado para mim, mas diz o Elo que tem vergonha do artigo. Era a purificação da aritmética. Eu ainda tenho esse artigo. Eram os fundamentos de uma teoria postulacional dedutiva. Eu levei alguns meses para saber o que era postulacional, dedutiva. Mas isso, para mim, foi de um significado enorme, porque foi nesse ano de 49 que aconteceu uma mudança radical na minha vida. Eu desisti de fazer o concurso para a Escola Naval. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao coordenador do evento, o professor Bruno Escárdua, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, é realmente uma emoção poder participar dessa homenagem ao Elon. Eu, sinceramente, nunca me imaginei participando de uma homenagem tão especial para mim assim. Eu me lembro que o primeiro livro de matemática, até eu mostrei durante a minha conferência, foi um livro que eu comprei numa livraria chamada Livraria Saber, em janeiro de 86. Eu me dei como presente de aniversário de 16 anos. E era o curso de análise, volume 1, né? E teve um impacto realmente na minha vida, porque eu acho que me trouxe... Realmente teve impacto na minha vida e depois, quando eu entrei na universidade, eu acho que os professores que me conduziram tiveram a sabedoria de basear o meu conhecimento em livros escritos pelo Elon. Isso eu agradeço ao Florencio e aos professores. O livro, o curso de análise, volume 1, 2, o livro de espaços simétricos. Quando eu cheguei no INPA, o Elon era diretor. E eu me lembro de um momento muito especial, foi um curso de topologia algébrica que eu fiz com o Júlio Rebelo, na diretoria do INPE, foi assim, muito importante para mim. Eu diria assim, só 2 coisas, para ser bem objetivo mesmo. Primeiro que eu sou fã do Elon, né? E eu ia agradecê-lo por ter escrito esses livros e a matemática que ele fez. Mas depois de ouvir a palestra do professor Rosenberg, eu queria lhe agradecer de uma forma muito profunda por você ter voltado aos Estados Unidos. Eu não estaria aqui hoje, possivelmente, se você não tivesse voltado. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as palavras do professor Paulo Figueiredo, presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Depois de tantos depoimentos belos, significativos e que puseram claro para nós a importância do professor Elon como cientista, como matemático, em nome da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, eu quero frisar um ponto que foi muito importante para mim. Como recém-doutorado, chegando no Brasil, ele foi a pessoa que me convidou para discutir
o currículo de licenciatura. E daí para frente, em várias ocasiões, tivemos a oportunidade de trabalhar em projetos de formação de professores, formação continuada de professores, e foram sempre oportunidades assim muito importantes para mim, e não só para mim, mas para todos aqueles que no Brasil se preocupam, além de produzir a ciência, de construir a ciência, tornar essa ciência acessível a todos. Fazer esse esforço para que realmente toda essa produção científica se torne acessível à população brasileira. E esse é o esforço maior que a nossa sociedade tem feito, é o esforço maior, e teve no professor Elo sempre aquela âncora, porque nós todos sabemos que não há como você discutir meios, métodos de ensinar, aspectos didáticos pedagógicos, se você não tem de lado a âncora forte na matemática. E o professor Elo é realmente, pelo tudo que foi dito aqui, uma âncora significativa na matemática brasileira. Muito obrigado, professor Elo, em nome da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Com a palavra agora, o representante do presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, SPM, Dr. Fábio Chalub. Boa noite a todos. Para mim é um prazer tanto representar a Sociedade Portuguesa de Matemática, quanto estar aqui no IMPA, que foi onde eu fiz o meu doutoramento, e onde também eu tive contato com os trabalhos do professor Elo nos cursos de análise. Já em relação às histórias contadas, é um contato um pouco tardio, já eram livros prontos, nós tínhamos já estavam bem estabelecidos, e chamávamos no curso de análise um dos livros de o Elão e o outro era o Elinho, e a gente sempre discutia em qual deles estava o exercício, qual que estava a solução, e todas essas questões. Mas é um enorme prazer voltar aqui. E o professor Nuno Crato, presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, infelizmente não pôde estar presente, deixou a tarefa de entregar um presente, que eu entregarei logo ao fim da cerimônia, que são as obras completas do Pedro Nunes, um matemático que provavelmente em Portugal dispensaria apresentações, mas que tem muito a ver com a história do Brasil, porque é um matemático ligado aos descobrimentos, estudou todas as rotas de navegação, e é um matemático pouco conhecido em relação ao seu trabalho matemático, porque a maior parte dos estudos feitos sobre sua obra foram estudos baseados mais na parte historiográfica. Ele é particularmente conhecido pela invenção do nônio, um aparelho de medida extremamente preciso. Mas os estudos matemáticos dele têm a ver com cartografia, tem a introdução de uma curva chamada loxodrômica, cuja autoria é disputada com o inglês, mas há muitos historiadores que defendem que realmente o Pedro Nunes teve precedência. As obras completas estão a ser editadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática, pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Academia de Ciências de Lisboa, e eu vou entregar a eles, são 4 tijolos, 4 livros bastante grandes, no final da apresentação. Antes da leitura da carta que o professor Nuno Crato me pediu para apresentar ao professor Elo, eu queria só dar uma pequena opinião pessoal numa faceta que talvez seja desconhecida, no seguinte sentido. Eu estava uma vez numa conferência em Portugal e a pessoa que apresentava, em dado momento, não sabia a tradução correta de um termo, como dizer em português, e falou em inglês. E toda a audiência virou para mim e perguntou como é que se dizia aquilo em português. E eu olhei, mas que isso? Um grupo de portugueses estão olhando para o único brasileiro na plateia, perguntando como é que se fala isso em português. Depois é que eu percebi que, na verdade, isso é consequência do trabalho do professor Elo, a criação de toda uma terminologia em português e a enorme preocupação com a escrita, não apenas no sentido matemático, como já foi realçado, mas também na qualidade do texto, a qualidade literária do próprio texto, como foi dito pelo professor César Camacho, que se não fosse um matemático seria um escritor. E, de fato, já tem 2 prêmios Jabuti, que é o prêmio literário mais importante no Brasil, portanto, essa afirmação realmente se sustenta. Bom, dito isso, gostaria somente de ler a carta. Prezado professor Elon Lages Lima, querido amigo, é para nós, Sociedade Portuguesa de Matemática, e para nós, matemáticos portugueses e portugueses amantes da ciência, uma grande honra associarmos-nos à homenagem que lhe é prestada a propósito do seu 80º aniversário. A minha geração, assim como muitas gerações de acadêmicos e estudantes portugueses, aprendeu a respeitar e amar Elon Lages Lima através de seus escritos. Conhecemos os seus contributos para as publicações da SPM, lemos e estudamos seus livros de análise de espaços métricos, muito populares no nosso país, e admiramos o seu estilo cativante, que alia um grande rigor a uma elegância expositiva inigualável. Fui um dos que muito cedo ficaram marcados pela sua atividade pedagógica. Tive, tal como outros acadêmicos portugueses, o privilégio de o conhecer pessoalmente. Foi, como na altura escreveu num livro que amavelmente me dedicou, o começo de uma bela amizade.
Não tendo, com minha grande pena, a possibilidade de estar presente neste momento tão significativo, transmito-lhe por este meio, em nome pessoal e da Sociedade Portuguesa de Matemática, a expressão mais sincera do meu e do nosso grande respeito pela sua atividade científica e pedagógica e da nossa imensa gratidão por tudo que é, por tudo que fez, por tudo que faz. A Sociedade Portuguesa de Matemática está-lhe particularmente grata pela sua constante generosidade com seu tempo e a sua sabedoria, patente na sua presença em muitos eventos científicos que temos organizado, generosidade com seu tempo e seus escritos que temos difundido entre os matemáticos, estudantes e público ledor português. Lê-lo e conhecê-lo foi e tem sido um dos grandes privilégios que tive, um dos grandes privilégios que muitos de nós têm tido. Bem-haja, professor Elon Lages Lima, bem-haja, caros amigos, Nuno Crato, presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática. Obrigado. Fará uso da palavra neste momento o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM, professor Hilário Alencar da Silva. Bom, cumprimentos os presentes, com permissão do professor Camacho ao professor Elon. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui presente, professor Elon. Primeiro, o contato, que talvez você não saiba, que eu tive em relação a você, foi quando estudando no colégio estadual, na época do ginásio, que hoje é o ensino básico, fui colega do Érico Lages, seu sobrinho. E o Érico conversou comigo dizendo que tinha um parente que era um famoso matemático. E para a gente daquela época, que tinha como fama o professor Benito Moraes, que você também o conhece, fiquei assim estarrecido. Existe alguém melhor do que o professor Benito Moraes, alagoano? Até porque, para nós alagoanos, a pessoa mais ilustre que nós tínhamos, do ponto de vista geral, era Graciliano Ramos. Era o nosso ícone maior das Alagoas. Mas foi o tempo passando e eu observo que também tinha um graciliano da matemática. E isso me fez muito bem. Fez muito bem porque eu passei a defender Alagoas com mais nomes. Agora, na época já existiam alguns políticos, como hoje também, que denegriam, e denigrem hoje alguns a imagem de Alagoas. Agora há pouco eu vou entrando no auditório e o Bosco do Banco Brasil disse: e aí, Fernando Collor na academia, né? Eu disse: na Academia Alagoana de Letras. Por que você não diz o professor Elon, da Academia Brasileira, de Ciências? Então isso para mim tornou-se também mais um referencial do ponto de vista de agradecimento a você. O segundo agradecimento é que é uma honra para qualquer matemático ser presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. E esta honra se deve também ao fato de eu estar aqui nesse momento, poder estar dirigindo a palavra. Então, quero agradecer muito a você pelo que você tem feito pela Sociedade Brasileira de Matemática, não só do ponto de vista como autor que mais vende livros, como conselheiro, como ex-presidente, e principalmente, Elon, como amigo. Muito obrigado. Agradecemos a todos os componentes da mesa pelas palavras de abertura e, dando sequência a esta cerimônia, convidamos o professor Manfredo do Carmo, pesquisador do INPA, na qualidade de antigo conhecido do nosso homenageado, para que compartilhe conosco algumas palavras sobre a trajetória e sobre a relevância do professor Elon Lages Lima para o INPA, para a matemática, para o país e para todos nós. Confesso que estou emocionado com tudo que eu vi aqui. E nessas ocasiões em que nós comemoramos os 80 anos de Elon Lima, é para mim um prazer estar aqui e dizer algumas palavras sobre as realizações do meu amigo Elon. Iniciarei pelo começo, embora parte dessa história já seja conhecida por muita gente. O Elon e eu fomos colegas de infância em Alagoas, Maceió, e terminamos o ginásio juntos. Eu fui para o Recife fazer engenharia, o Elon foi para o Rio, foi para Fortaleza, para a Escola Preparatória de Cadetes.
Durante as férias nos reuníamos em Maceió e conversávamos sobre as experiências mútuas e principalmente sobre matemática, porque ambos havíamos sido alunos do professor Benedito de Moraes, figura lendária lá em Maceió e que nos inculcou o gosto pela matemática. Quem quiser saber quem foi o professor Benedito de Moraes, pega o livro do Elon, o meu professor de matemática e outras histórias, e lê a primeira história. Está bem descrito lá a figura do professor Benedito. Cedo eu soube que o Elon havia largado a escola preparatória e estava ensinando matemática no ginásio, para o que ele estava bem preparado, tendo sido aluno do professor Benedito. Pelo que eu soube, a sua saída da escola preparatória deveu-se a um professor de física, major do Exército, que vivia falando em escala de Poquet. Era escala de Poquet para lá, escala de Poquet para cá, e vamos calados. Mas nesse tempo o temperamento do Elon não era, digamos assim, tão suave quanto hoje. De modo que, a uma certa altura, ele levantou o dedo e disse: professor, não é escala nem é de Poquet, é balança e é de bolso. O senhor está falando na pocket scale, que é uma balança de bolso. O professor não se sabe o que ele fez, eu não sei, mas a única coisa que eu sei é que ele foi para o chefe da escola, que era um general, e fez uma reclamação, fez uma queixa, né? Uma insubordinação. Eu sei que o comandante chamou o Elon e delicadamente pediu que ele saísse da escola, deu a ele como prêmio um certificado de reservista e lá estava o Elon sozinho no Ceará, precisava ganhar a vida e começou a ensinar matemática. Como contou o Gervásio, numa brilhante exposição cheia de documentos, eu não tenho esses documentos, né? Mas o Elon fez o concurso e tirou o primeiro lugar entre 10 candidatos. E, imagina, nessa altura era um garoto de 20 anos, 19 anos, dava aula entusiasmando os alunos, o que era muito grave, né? Mais grave ainda é que ele ficava falando que existia mais matemática do que aquela que estava nos livros que os professores estavam usando. Falava em negócio de coisa estranha, geometria não euclidiana, um bocado de coisa esquisita, né? Bom, isso despertou naturalmente um ciúme, e esse ciúme extravasou, como era comum na época e no local, extravasou para os jornais. Então havia uma tremenda discussão de jornais, e eu me lembro que numa das vindas do Elon para Maceió, ele trouxe os recortes de jornais em que mostrava a discussão e uma resposta. Naturalmente, ele não ia deixar sem resposta. E uma resposta que ele deu. Eu não lembro o título do artigo da resposta, mas lembro do subtítulo. O subtítulo era a mesma frase que o Galois usou quando recebeu de volta a sua memória, que mandou para a Academia de Ciências Francesa e que foi devolvida por incompreensível. E ele escreveu na memória, em francês, mas eu vou dizer em português: ah, esses inocentes querubins. Era esse o título da resposta do Elon, né? A uma certa altura, por influência de um amigo comum, Newton Braga, um alagoano que estudava física no Rio e estagiava no CBPF, recém-criado naquele tempo, o Elon pediu e obteve uma bolsa de estudos para o setor de matemática do CBPF, que era uma salinha, né? Mas que transformou. No ano que o Elon chegou no Rio, em 1952, esse setor de matemática do CBPF virou o INPA, de modo que o Elon é testemunha do nascimento do INPA no seu berço. Em 1954, depois de escrever o seu primeiro livro, Topologia dos Espaços Néticos,
sobre o que eu falarei depois, o Elon foi para a Universidade de Chicago fazer um doutorado. A Universidade de Chicago era um centro extraordinário. Quando olhamos para os professores do departamento de matemática da época, André Weil, S.S. Chern, Irving Kaplansky, Saunders Mac Lane, Armand Borel e muitos outros, vemos nomes que deixaram uma marca indelével na matemática. Alguém me disse em uma certa ocasião que a Universidade de Chicago era a única universidade americana dedicada essencialmente à pós-graduação. Havia uma graduação, porém pequena, e o foco da universidade era a pós-graduação. Em 1958, ela terminou seu doutorado com uma tese em topologia algébrica sob orientação do Edwin Spanier, do qual o César já falou, e voltou ao Brasil. Em julho desse mesmo ano, nos reencontramos em Fortaleza. Eu havia perdido contato com o Elon, de maneira que tem que explicar como é que foi que nos reencontramos em Fortaleza, não foi por acaso. Quando terminei o meu curso de engenharia em 51, voltei para Maceió, trabalhei um pouco em engenharia. Em 1954 eu já havia abandonado a engenharia, estava trabalhando como professor assistente da recém-criada Faculdade de Filosofia do Recife. Em 1957, realizou-se o primeiro colóquio brasileiro de matemática, famoso, e eu fiz parte da delegação pernambucana ao colóquio. Lá eu soube que o Elon, com quem eu havia perdido contato já há algum tempo, estava terminando seu doutorado em matemática nos Estados Unidos. Também lá, no colóquio, eu recebi um convite do professor Cavalcante, que era o chefe da delegação pernambucana, para dar um curso em Fortaleza. Aliás, o convite era da seguinte forma: queria que eu dar um curso de grupos de Lie em Fortaleza. Eu disse, olha, grupo de Lie eu não posso dar porque eu não sei. Agora, se você quiser um curso de geometria diferencial, eu dou. Então, fui convidado para dar um curso no ano seguinte em Fortaleza de geometria diferencial. De volta do colóquio, escrevi para o Elon, dizendo que eu estava interessado em estudar mais matemática e perguntando o que é que eu devia fazer para isso. O Elon me escreveu uma longa carta que começava, eu me lembro bem, dizendo: você quase me pegou de surpresa, rapaz. Isso só não aconteceu porque alguém me disse que o seu nome, me mencionou o seu nome no colóquio. Seja bem-vindo. E me deu uma longa lista de livros, entre os quais se incluía Grupos de Lie do Chevalley, um livro dificílimo, e que eu estudei com diligência, entusiasmo e muita dificuldade. Daí o nosso encontro, adrede, preparado, combinado, em julho de 1958 em Fortaleza. Daí também a minha vinda para o INPA como estagiário em 1959. O que eu aprendi no seminário e conversas com o Elon foi crucial para a minha formação matemática. Dúvidas atrozes que eu havia tido no meu estudo solitário dos livros que o próprio Elon havia sugerido se dissiparam nas nossas conversas como bolha de sabão. Elon é um matemático de facetas múltiplas. Muitos o conhecem como professor de ideias claras e escritor de livros fundamentais, tais como a topologia dos espaços métricos, a introdução à topologia diferencial, variedades diferenciáveis, livros que marcaram várias gerações de matemáticos brasileiros. Todos os conhecem como criador e editor da mais bem-sucedida série Textos Matemáticos em Português, Projeto Euclides. Não sei quantos sabem que os atuais programas de doutorado e mestrado do INPA foram organizados todos, escritos, detalhe, quando o Elon foi diretor do INPA no final da década de 60.
Outros ainda lembram ela como um matemático generoso, capaz de se debruçar sobre um livro de um colega e lê-lo de ponta a ponta, fazendo sugestões e críticas construtivas. A primeira versão do que foi o meu livro, depois de Geometria Diferencial, lucrou muito com as sugestões devido à sua leitura crítica. Estivemos juntos, depois do meu doutorado, em Brasília, em 1965, quando iniciamos um trabalho conjunto de pesquisa. Nesta época, alimentávamos a esperança da Universidade de Brasília vir a ser a Universidade Modelo. O Ela era diretor do Instituto de Matemática e dava o curso básico de cálculo. A ideia, a diretriz que a gente tinha, era que quanto mais elementar fosse o curso, mais experimentado devia ser o professor. O ambiente de renovação e de entusiasmo que eu notava em toda a universidade era para mim um fato inédito na vida acadêmica brasileira. Isso acabou de repente, de maneira brusca, no final de 1965, quando os militares que estavam no poder não perdoaram à universidade o fato dela ter sido criada por Darcy Ribeiro. Nosso trabalho de pesquisa foi interrompido e só foi retomado em 67, quando nos reencontramos em Berkeley. Um desses trabalhos é citado no prefácio de um livro de geometria diferencial, como tendo influenciado todo um capítulo do livro. Ela foi membro do conselho diretor da FAPERJ e foi sua a ideia de criar a bolsa de introdução ao mestrado e ao doutorado, que foram de uma tremenda utilidade. Eu sei disso, que nesse tempo eu era coordenador da seção de ensino do INPA, e muitas vezes essa bolsa foi usada. A primeira, a de mestrado, para compensar as falhas da graduação de muitas universidades. E a segunda, para permitir que alunos que terminavam o mestrado em uma estrutura diferente da do INPA pudessem completar os cursos que faltavam para seguir o doutorado no INPA. Ao lado da sua generosidade com aqueles que podiam ser ajudados, havia no Elon uma certa impaciência com indivíduos não orientáveis, principalmente quando pretensiosos. Quando ela era diretor do INPA, um lógico matemático da Universidade Fluminense publicou em um jornal, edição de domingo, um artigo em que ele afirmava ter demonstrado a consistência da matemática. Problema célebre. Procurado por um jornalista, o Elon não quis se comprometer e disse que aquilo não era a área dele, preferia não falar. O repórter insistiu e perguntou e terminou perguntando se não era estranho anunciar uma coisa tão importante em um jornal. O Elon disse, bom, mas de fato, a maneira correta de fazer isso era enviar o trabalho para uma revista especializada no assunto que tem referido, capaz de dizer se o trabalho realmente é correto. Como está, a gente não pode saber se é certo ou errado. O repórter agradeceu, saiu dali. No dia seguinte estava no jornal. Diretor do INPA não aceita teorema de professor da Fluminense. Choveram protestos. Né? Foi preciso a gente conversar com ela e convencer que não devia responder mais nada e para poder acalmar o assunto morreu, porque não se falou mais no assunto, mas durante um certo tempo se publicou vários protestos sobre isso. É impossível falar em tudo que o Elon fez pela matemática brasileira e pelo INPA, em particular, sem me alongar demais. Isso sem falar dos seus trabalhos de pesquisa, de que o César já falou, que são de ótima qualidade. Eu vou, portanto, encerrar essa palestra com mais um parágrafo só. Elon, meu amigo, você viveu até agora 80 anos de uma vida intensa e cheia de realizações. A homenagem que hoje lhe prestamos é mais do que devida. Ao lhe desejar mais anos de vida, lembrei de Aos Tragédios de Atraíde,
presidente da Academia Brasileira de Letras, que ao completar 90 anos, recebeu o seguinte cumprimento: aos 30, você chega aos 50, aos 100, você vai chegar aos 100. O Bacharel disse: que é isso? Não vamos pôr limite na misericórdia divina. Não chegou lá, não chegou aos 100. Mas viveu cada hora sem pressa e sem medo. E isso é o máximo que os deuses, embora imortais, podem nos conceder. Isso é o que lhe desejam os amigos aqui presentes. Agradecemos ao professor Manfredo do Carmo pela linda homenagem e, dando sequência a esta cerimônia, o professor Fred Palmeira, representante do Departamento de Matemática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, gostaria de render ele também a sua homenagem. Ao fazê-lo, o faz também em nome da PUC do Rio de Janeiro. Bom, a PUC não poderia deixar de estar presente nessa homenagem ao professor Elon Lima. Em 1968, recém-criado Departamento de Matemática, estava pronto para deixar de ser apenas um departamento de serviço, dando os cursos de matemática da universidade para alunos de engenharia e física, e criar uma graduação própria, um bacharelado em matemática. Para isso, os então jovens doutores que dirigiam o departamento, Portinari, Pitombeira, Natan, Alberto, convidaram ela a passar um tempo na PUC como professor visitante e coordenar esse processo. Graças a essa presença, que durou, se não me engano, de janeiro a julho de 68, foi estruturado o primeiro bacharelado em matemática moderno do Brasil, que serviu de modelo para tantos outros. Como membro da primeira turma de bacharéis, que aliás tem mais um aqui presente, cadê o Jair? Então, como membro da primeira turma de bacharéis e como atualmente professor do departamento de matemática, é um prazer dar esse testemunho e trazer o agradecimento da PUC Rio por essa passagem curta, mas tão importante. Muito obrigado. E agora o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, gostaria de registrar a sua homenagem ao professor Elon Lages Lima. Para tanto, o professor César Camacho o convida para vir à frente e pede que lhe aceite uma placa alusiva a esta significativa data, em sinal de agradecimento por tudo que ele deu de si sempre para esta instituição. Pedimos ao nosso homenageado, o professor Elon Lages Lima, que permaneça, o professor Camacho que se acomode, porque agora, pela atuação do professor Elon Lages Lima, que também ter marcado de forma positiva e perene a Sociedade Brasileira de Matemática, o presidente da SBM, o professor Hilário Alencar da Silva, tem a satisfação de passar a ele uma placa também, homenageando, simbolizando o reconhecimento desta instituição. E agora, a Universidade Federal de Alagoas também gostaria de expressar o seu reconhecimento e agradecimento ao professor Elon Lages Lima e entregar a sua homenagem pela pessoa do seu representante, o senhor Márcio Henrique Batista.
E neste momento a funcionária Ana Paula Rodrigues vem à frente para passar as mãos do professor Elon Lages Lima uma homenagem especial que entrega em nome de todos que tiveram o privilégio e o prazer de interagir e de trabalhar com ele por toda a sua jornada profissional. Gostaríamos agora de pedir ao nosso homenageado, o professor Elon Lages Lima, que nos enderece algumas palavras e compartilhe conosco a emoção deste momento. Essa me pegou de surpresa. Vou começar pelo Manfredo. Entre todas as coisas que eu tenho a agradecer ao Manfredo pela amizade dele, está o fato de que ele não jogava futebol. Então não tinha essa ameaça, porque se ele jogasse futebol, eu ia ter que disputar com ele a posição, né? Mas ele, enquanto a gente estava jogando bola, ele estava fazendo desenhos. E ele era famoso na minha vizinhança, porque ele tinha uma coleção de gibi que é insuperável, uma pilha dessa altura. Mas depois, como adulto, né, ele me prestou 2 favores, um realmente enorme, outro um pouco menor, mas também igualmente valioso. O primeiro, e o maior de todos, foi quando eu era professor da Universidade de Brasília, que nós todos pedimos demissão coletiva. O então reitor da universidade me escreveu uma carta dizendo que, apesar de estarmos em posições opostas, ele queria agradecer a maneira cavalheiresca, não sei onde ele foi buscar isso, né, pela qual eu me conduzi durante todo aquele litígio, e queria agradecer pela prestação de serviço à universidade. Eu peguei a carta, eu estava zangado com toda a coisa ali, amassei e joguei numa cesta de papel de lixo. O Manfredo foi lá, pegou, desamassou, disse: guarde isso que vai lhe ser útil. Olha, palavras proféticas. Anos depois, né, não muito, mas uns 3 ou 4 anos depois, eu era professor do IMPA, quando o Lindolfo era diretor, quando veio uma ordem do SNI para me demitir. Ou melhor, todos os professores foram nomeados professores com carteira assinada e tudo, porque nós não tínhamos até aquela ocasião. Foi em 72 isso. E vinha a despacho do presidente da República, era de acordo com todos, exceto o nome riscado. O nome riscado era o meu. Aí o Manfredo, eu fui buscar a carta que o Manfredo não tinha deixado eu jogar no lixo. E a razão pela qual todos tinham sido nomeados, menos eu, era porque eu estava na Universidade de Brasília e tinha participado daquela suposta rebelião. E essa carta foi que me salvou e fez o pessoal votar atrás e eu fui nomeado, finalmente. Agora, eu sou grato a todos aqui que falaram sobre mim. Eu acho que foi um exagero muito grande, né? Que eu não merecia nem, sei lá, que fração das coisas boas que eles disseram a meu respeito. Mas, começando pelo Harold, né, que falou em inglês, mas contou das nossas atividades. Nós passamos um ano inteiro desfrutando da mesma sala com grandes matemáticos como André Heppliger, por exemplo, e jogando bilhar, né? Até hoje não sei quem jogava melhor, se era ele ou eu. Então a gente todo dia ia almoçar no Men's Faculty Club, da Universidade de Columbia tinha o Men's Faculty Club e o Women's Faculty Club. Era o clube do Bolinha. No clube dos homens não entrava mulher, a não ser que fosse convidada e tinha que ser aprovada por alguém da diretoria, o convite. E foram realmente dias e meses extremamente proveitosos para mim. Ele esqueceu de dizer uma coisa: ele tinha 21 anos naquela época.
já tinha o doutorado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Né? E todos aqueles que falaram aqui, que precederam essa minha conversa informal, tem o César. Né? O César contou a história realmente que traduz como foi que nós nos conhecemos. Né? E de lá para cá, ele só tem feito comigo assim coisas formidáveis, como diretor, como amigo, como colega e tudo. E como várias vezes que me convidou para ir ao Peru, inclusive, graças a essas minhas viagens ao Peru, eu ganhei 2 títulos, um de professor honoris causa da PUC, do Peru, e outro de doutor honoris causa pela Universidade Técnica de Engenharia, a UTI, né, que é a alma mater dele, né, do César. Né, e eu vou ficar falando de um por um, de todos os que me precederam, que me elogiaram, mas o resumo da ópera é o seguinte: eu falei do extremo, do outro extremo e do meio, agora eu vou só dizer o seguinte: Hilário, você pode contar conosco aqui, que você terá todo o apoio que a Sociedade Brasileira de Matemática tem tido, vai continuar a ter. Espero que você, lá em Maceió, fique preparando o 4º alagoano para o IMPA, porque já teve o Manfredo, eu, o Codá, agora está faltando preparar para a próxima geração. Não pode deixar de haver um alagoano no corpo docente do IMPA. Tá bom? Muito obrigado a todos. Bem, gostaríamos de parabenizar uma vez mais o nosso homenageado, o professor Elon Lages Lima, por suas 8 décadas e por todo o êxito alcançado ao longo de sua vida. Gostaríamos especialmente de agradecer a ele por nos permitir render essa homenagem e compartilhar deste momento. Agradecemos também a todos pela presença nesta cerimônia e os convidamos para um coquetel de confraternização a ser servido no foyer deste auditório em homenagem a Elon Lages Lima, por seus 80 fecundos anos. Uma boa noite a todos.